Então é o seguinte, pessoal, o gráfico mais importante que eu tenho hoje para vocês é esse daqui, tá? Quando nós temos a elevação e o corte da taxa de juros, tá? Ou seja, o mercado, ele não gosta de reagir no curto prazo, nem ao aumento da taxa de juros e nem ao corte da taxa de juros. Por quê? Porque os mercados, eles entram em um padrão de indefinição e receio do futuro. Cria-se um medo exacerbado do futuro. E nas últimas vezes, vamos pegar só de 2000 para cá, tá? Nas últimas vezes, e se a gente for ver o que está acontecendo com as empresas de tecnologia, as empresas de tecnologia estão inchadas porque muita gente comprou. A Nvidia, ela subiu, sei lá quantos 1000%, ela subiu mais do que o Bitcoin nos últimos 4, 5 anos. Nos últimos 5 anos, a Nvidia subiu mais forte do que o Bitcoin, se valorizou mais forte que o Bitcoin. E isso causa um inchaço que geralmente, num período em que o mercado fica indeciso e indefinido, ele tem algum tipo de realização. E esse gráfico aqui, para mim, ele é o mais importante, porque ele é o gráfico que traz para nós as movimentações da taxa de juros, tá? Então, nós tivemos elevação da taxa de juros durante 2022. Em 2022, durante a elevação da taxa de juros, o mercado caiu. Quando a taxa de juros prometeu se estabilizar, o mercado começou a entender que estava mais tranquilo para comprar e começaram a comprar Bitcoin. Então, em janeiro de 2023, Bitcoin começou a se valorizar, tá? Antes disso, enquanto ele estava se movimentando, subindo, elevando a taxa de juros, as pessoas estavam com medo do futuro e o preço caiu. Agora, quando o corte de juros começa a acontecer, significa que no futuro o mercado ele vai ficar com mais dinheiro em circulação, vai ter mais dólares que vão ser impressos, só que esse corte de juros ele acontece depois para que a economia ela cresça, se fortaleça e você coloque mais dinheiro para girar. Só que tem um problema, né? Você tem que ao mesmo tempo conseguir controlar a inflação durante esse período de corte de juros. E por isso que uma coisa que eu aprendi é que o mercado ele não gosta de quando a taxa de juros está em movimento. Então, se a taxa de juros está subindo ou se a taxa de juros está caindo, não importa. Isso traz indefinição. E o mercado ele gosta muito quando ele está definido, quando está sem corte de juros, está definido que está sem corte de juros, ou que a taxa de juros está muito baixa, em 0,25%, mas eles também não gostam quando a taxa de juros cai, por exemplo, de 5,33 e começa a cair semana após semana, né, mês após mês, ele começa a cair cada vez mais. Então percebam que a taxa de juros, não me importa muito os dados econômicos que estão surgindo, me importa o que está acontecendo aqui, tá? Percebam que o corte de juros agora que tá fazendo, durante a movimentação desse corte de juros, aconteceu nessas indefinições um período em que o mercado de risco realizou lucro e também teve algum tipo de crash. Então, por exemplo, aqui nós tivemos o crash do Covidão. Se você pegar o início dos anos 2000, nós tivemos o crash ali da bolha.com. Então, o mercado caiu muito rápido, muito forte por poucos meses nesse período. E também, agosto de 2007 também, uma paulada também. E a gente teve, né, a quebradeira do mercado imobiliário americano, que provocou a grande crise global daquele ano, que chegou a quebrar até a Grécia. Anos mais tarde, em 2011, a Grécia sentiu esse golpe, né? Então, quando nós temos esse tipo de queda da taxa de juros, ou seja, para baixo, significa que nós vamos entrar em um período no curto prazo mais, vamos dizer, mais indefinido. E o mercado não gosta de nada indefinido. Então, por isso que eu acho que, olhando do jeito que o mercado está, olhando o movimento das altcoins, eu acredito que toda alta que as altcoins fizer agora vai ser uma oportunidade de venda. Então, toda alta forte que as altcoins fizer vai ser oportunidade de venda. Por quê? Porque nós estamos vendo altas especulativas durante um período indefinido e indeciso. Então, uma coisa, por que acontece essa queda? Por que acontece essa queda do preço das ações e de criptos? Elas podem cair no curto prazo imediatamente após os cortes de juros acontecer. Primeiro, porque o mercado vê isso como um sinal de problema na economia. Então, num curto momento, se tiver corte de juros, é porque o mercado entende que pode estar havendo algum problema na economia e que possa ter a necessidade de ter esse corte, que justifica esse corte, porque o corte está acontecendo, tá? O corte está acontecendo.
Não, quem não me deixa mentir é o próprio site do Fed. O corte está acontecendo. Mês após mês, o Fed está cortando o juro. Está cortando o juro, tá? Segundo, os traders, eles realizam lucros com um movimento esperado. Então, eles utilizam, na minha opinião, na minha percepção, os investidores de longo prazo, quem tem Bitcoin por mais tempo, os long-term holders, eles estão usando o período de 2025 para realizar na cabeça de quem está entrando. Então, por exemplo, o dinheiro novo que está entrando, as pessoas que estão entrando atrasado, elas estão dando dinheiro para os caras que estão com mais tempo segurando o Bitcoin, e esses caras estão simplesmente vendendo Bitcoins todos os dias para esse público novo que está entrando. Então, por quê? Porque 2025 é um ano muito mais de colher do que de plantar. Este ano não é um ano bom para você comprar coisas novas e apostar em alta em coisas. Este é um ano de você que comprou lá atrás em 2023, 2022, 2024, você vai querer 2025 colher porque você quer que muitas pessoas, você espera que muitas pessoas vão entrar de forma tardia no mercado e você vai despejando, tá? Então o mercado, ele não é um mercado, o 2025 não é um bom mercado para entrar atrasado, porque o risco que você está entrando é um risco muito maior do que quem comprou em 2024. Significa que não vai ter nenhum mês positivo, não vai ter nada positivo em 2025? Não. Na minha opinião, mais tarde, depois que passar esse período um pouco mais nebuloso, eu acredito que as altcoins vão voltar a subir, tá? Então, talvez em março, talvez em abril, as altcoins elas podem voltar a subir com uma certa força, né? Só que elas vão ser oportunidade de vender de novo, né? Por quê? Na metade do ano está cotado para ter um corte de juros maior. Se na metade do ano acontecer, o mercado vai se antecipar meses antes e vai começar a vender antes, mais pesado ainda do que já está vendendo. Então a gente está vendo agora uma troca de mãos acontecendo, né? Agora o mercado está muito inchado e muita gente nova é interessada em comprar. É agora que eu digo que o risco de comprar e se dar bem é mínimo. É bem menor do que tu comprar e se dar bem de verdade, como era ter comprado no passado. Eu falei, cara, em 2024, agosto de 2024, setembro de 2024, eu falei, cara, esses são os últimos meses de oportunidade de comprar. Depois eu não recomendo ninguém entrar com dinheiro novo no mercado. Por quê? Por causa disso. Porque eu sei que tem muita gente despejando e que está vendendo. Né? Se tu pegar os dados on-chain, você vai ver que os long-term holders estão vendendo bitcoins que estavam 5 anos parados, 4 anos parados, 3 anos parados, vendendo a beça. Vendendo a beça. Fazendo o quê? Realizando o lucro. Realizando o lucro e trocando aquele risco que eles compraram no passado na cabeça de quem está entrando agora. Então eu posso dizer que quem está comprando agora está dando a saída de liquidez para quem comprou lá atrás. Simples assim. Então se você quer entrar no mercado agora, você vai entrar estabelecendo que, cara, você vai ter que ser rápido, vai entrar, mas você não vai esperar muito tempo para realizar lucro, você não vai esperar 3, 4 meses de alta infinita, porque não vai acontecer. Tá? Provavelmente vai ter realização na sua cabeça. Esse é o grande problema. Também lembrar que em dois anos o Bitcoin ele só está subindo e ele só teve realização de lucro de 30%. Ele não corrigiu 40%, 50%, como é o comum de acontecer após ele subir tanto. Então o Bitcoin ele não teve uma grande correção até o momento. Ele não teve uma grande correção. Mas a última grande correção foi em agosto do ano passado, onde o Bitcoin corrigiu 32%. Agora ele está 6 meses sem fazer uma grande correção. E se tu somar os últimos 2 anos, ele já subiu 600%. É difícil o Bitcoin não ter alguma realização no meio do ciclo, tá? E no meio de uma tendência de alta, ele tem realizações. Então, 2025 não acho que a alta acabou por causa do Bitcoin. Para as altcoins, muitas altcoins não vão mais subir em relação ao topo anterior, é a minha opinião. Acredito